Olá, saúdo o Dr. Vitor Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo você, caro telespectador que nos assiste aqui na nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Hoje nós vamos tratar de tema bastante nevrálgico, porque trata de alvará de construção, em especial do direito adquirido ou eventualmente quando se imagina que tem um direito adquirido ou mera expectativa de direito, quando tratamos aí da revalidação desse alvará. Então, não raramente, quando você, construtor, empreendedor, seja pessoa jurídica ou física, está aí construindo um imóvel, tenta obter o alvará e acaba obtendo, por sua vez, perante a municipalidade para a construção em determinado lapso de tempo. Ocorre que esse tempo normalmente ele varia aí de município para município, entre 2 a 3 anos em média. Aí você tem esse prazo, mas nem sempre você consegue fazer ou finalizar a sua construção durante este lapso de tempo. Nesses casos, o que acontece com esse empreendedor? Ele consegue revalidar, não consegue? Então aqui o que a gente tem para tratar com vocês é justamente estas hipóteses, né? Como que funciona essa revalidação? Eu tenho direito, não tenho direito? Então, num caso como esse, o empreendedor, se ele já tiver começado a construir, ele não pode perder de vista que ele terá que estar dentro da vigência desse alvará para poder renová-lo. É uma condição, um pressuposto para a renovação. Não obstante isso, claro que também deverá aí estar adequado a outras situações que também ou especificamente no caso aqui, estar ainda, não ter finalizado ou estar construindo, ou seja, eu não posso ter paralisado a minha obra, eu tenho que estar construindo. Então, são dois pressupostos muito importantes e que inclusive podem levar a municipalidade, o poder público a indeferir o pedido de revalidação. Mas claro que a despeito do deferimento, né, sabe-se que quando nós temos a concessão de um alvará, ele tem um prazo de tempo justamente porque existem mudanças tanto no plano urbano quanto no plano ambiental, ou seja, que envolve, né, o plano urbanístico, que podem aí, devem ser ou ser objeto de necessidade de adequação de projeto, por exemplo. Por isso que existem prazos aí de 2 ou 3 anos para que depois, havendo a necessidade de renovação desse alvará ou revalidação, eu empreendedor, você empreendedor, que nos adequarmos a essa nova condição. Daí porque a necessidade de que quando haja esse pedido de revalidação, então esse empreendedor se submeta a essa nova normativa que diz que, por exemplo, num caso específico, ele deverá alterar o seu projeto para se adequar àquelas novas normas. Então, nestes casos, o risco que se tem justamente é de ter que fazer essa adequação de projeto. Claro que quando você tem o seu alvará ali, ele já vai te dizer, né, especificamente, eu tenho um projeto para tantas unidades imobiliárias, né, enfim, qual é a área, o prazo de validade. Então, porque ele está lastreado numa legislação específica urbana que te dá o direito de fazer aquela construção. Mas se você eventualmente precisar revalidar esse alvará e tiver havido alguma alteração nesse plano urbanístico, no sentido de eu ter que me adequar, claro que vai haver uma necessidade de adequação a fim de que, claro, haja a possibilidade de que aquele empreendimento seja finalizado. Agora, se você, empreendedor, já deixou, por exemplo, transcorrer esse prazo que você tinha daí do teu alvará, seja ele 2 ou 3 anos, e ainda não está construindo, paralisou a sua construção, por óbvio que você não terá aí o direito de renovar, de revalidar esse alvará, tá? Então isso deve ficar muito claro aqui quando a gente fala de licença, de construção, de alvará, porque é muito importante até para você que faz esse investimento, que realmente trabalha com isso, incorporador, construtor, deve se atentar a essas situações porque elas podem vir a trazer um prejuízo aí financeiro para você e para o seu empreendimento, porque por óbvio também que quem constrói
quer ter aí um lucro, espera ter a sua lucratividade ao final com a alienação dessas unidades imobiliárias. Então, nesse sentido, faz-se imperioso esse cuidado que deve ser adotado quando se está diante de negócios como o que se apresenta neste caso aí de construção civil dependente de concessão de alvará. Além do mais, claro que ainda que nós tenhamos essa disposição legal que nos diz, ou seja, que nós estejamos à frente de situações que obrigam, por exemplo, o empreendedor a se adequar a certos limites que dizem, por exemplo, os planos urbanísticos e ambientais, por óbvio que se eu, por exemplo, tenho uma revalidação, um pedido de revalidação pautado numa legislação superveniente, mas essa legislação diz que projetos apresentados anteriormente devem ser levados em consideração a despeito da nova legislação, então eu não tenho como fazer ou obrigar, por exemplo, esse empreendedor a se sujeitar à apresentação de novos projetos, porque a própria legislação está amparando a situação desse empreendedor. Agora, o contrário já não é válido, mas isso que nós temos que também nos atentar, prestar muita atenção em situações como essa, que, por exemplo, poderiam dar ensejo àquele construtor de seguir, por exemplo, com aquele projeto inicialmente estabelecido. Claro, mas isso muito cuidado, nem sempre acontece, mas se houver essa previsão legal nesse sentido, dando essa condição para o empreendedor, por óbvio que sim, ele terá um direito adquirido. E como nós estamos aqui falando desse direito adquirido ou dessa expectativa de direito, num caso como esse, por óbvio que nessa situação ele teria sim, porque a própria legislação está falando que sim. E se o poder público disser o contrário, o próprio poder público está tornando nula essa legislação, porque ele não dá a devida importância e não deixa ela se efetivar na prática, porque ela acaba, mesmo que superveniente, dando a entender e dando essa possibilidade ao empreendedor de se pautar ainda nos projetos anteriores, ela não está sendo seguida ou observada na prática. Daí porque então o poder público não poderia agir assim, porque ele estaria agindo contra o interesse público num caso como esse. Então nessa situação, ou enfim, se acontecer algo nesse sentido, claro que nós temos aí inúmeras armas ou remédios jurídicos, melhor falando, para poder então fazer frente a esse direito ou esse amparo, a efetivação desse direito de permanecer utilizando aquele projeto que foi previsto ou concebido previamente, porque se sabe que essas adequações normalmente são onerosas, elas geram custos para esse empreendedor, e outra, muitas vezes inclusive envolvendo o redimensionamento desse projeto para talvez reduzir o número de unidades, ou seja, reduzir a lucratividade. Então, por isso que nós temos que verificar se no caso concreto nós temos de fato uma legislação que dá a possibilidade de permanecer com aquele projeto existente, inicialmente elaborado, ou não. Tá ok, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para tratar com vocês hoje aqui na minha coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico do programa Sinap no Ar, me despeço esperando vê-los aqui na próxima semana. Um grande abraço e até lá!